Nós estamos estudando sobre a comunhão dos santos, mas lembrando, irmãos, que o tema referente à comunhão é no que diz respeito ao tempo, que é breve. O tempo se abrevia, nós precisamos fazer novos irmãos, nós precisamos encontrar mais pessoas que pertencem ao reino de Cristo, para nos unirmos, para que a gente avance nessa batalha em prol do Evangelho. O texto que estamos meditando se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, do 29 ao 31. Nós já vimos o versículo 29 que diz: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, e agora estamos vendo o 31, a parte A, mas também os que choram, como se não chorassem. E aí, para que a gente fortaleça o nosso evangelismo, para que a gente fortaleça a nossa comunhão, para que a gente fortaleça a nossa vida íntima com Deus, a nossa vida pessoal com Deus, precisamos ser fortes, precisamos viver nesse mundo como que não tendo motivos para chorar. Eu sei que muitos podem apresentar aqui vários motivos para reclamar. No entanto, o que nós somos convocados a fazer é viver de tal maneira que a gente não tenha motivos para reclamar, não é que a gente não encontre razão de reclamação. E aí nós entramos no fato da tristeza de Elias, onde Elias fugiu e chorou e pediu a morte. E aí Deus mostrou para ele que ele precisava superar aquela fase. E o que Deus fez? Deus ordenou que ele agisse, alimentou e mandou ele concluir a sua missão. E depois entramos no aspecto do profeta Jeremias, onde Deus o confronta dizendo que o escolheu desde o ventre e que constituiu ele profeta às nações. No entanto, Jeremias chora nessa hora. Quando Jeremias encontra o motivo de seu chamado, ele diz: não, Senhor, eu não passo de uma criança. E aí nós vimos que esse medo de Jeremias, ele na verdade era covardia, e era como se fosse uma incredulidade diante do que Deus tinha dito para ele. Não é? Porque Deus, irmão Lourivaldo, já tinha dito para ele que o conhecia, que tinha constituído ele, ou seja, Deus estava falando para ele que ele estava pronto para isso, não é? Não foi isso que nós vimos? Foi isso, sim. E ele, ao invés de obedecer a Deus, ficou buscando desculpa para que não exercesse aquilo que Deus ordenou que ele fosse pregar às nações. Então Deus, ele se considerava como uma criança, que era impossível levar aquela mensagem, mas Jesus escolheu a ele e ele tinha que ir de qualquer maneira. Aí por isso que as pessoas se acham incapazes de fazer as coisas, fica frustrado, com medo. Tem que vencer o medo para ser um vencedor, não temer ao medo para se tornar um derrotado, porque às vezes as pessoas achando que não pode fazer algo, e ele é uma pessoa que ele é tão capaz de fazer as coisas, só é ele tentar a fazer e não temer, e sempre adiante fazendo as coisas, principalmente no Evangelho. É verdade. Então, e aí nós vimos que essa tristeza de Jeremias era falta de visão a respeito de quem é Deus e do que Deus quer dele. E muitas vezes nós sofremos porque nós não entendemos o chamado de Deus na nossa vida, a visão de Deus na nossa vida. E você vê que no versículo 7, Deus diz assim: mas o Senhor me disse:
Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Então deixe de desculpa, deixe de medo, deixe de insegurança, que você vai sim, porque eu estou te enviando. Só que nós ficamos de adentrar mais um pouco nessa questão, não é? Porque do versículo 8 por diante, você vê que a tristeza de Jeremias era resultado da ignorância dele a respeito do poder de Deus. Infelizmente, muitas vezes acontece isso, irmão Lorivaldo. Nós acreditamos que Deus tem poder de fazer na vida do pastor Marcos, Deus tem poder de fazer na vida de Júnior, Deus tem poder de fazer na vida de Altomir, Deus pode usar qualquer um, mas a mim, não. É como se Deus fosse incapaz de tornar você competente o suficiente para a missão que Ele mesmo te levantou. Isso daí é muito ruim, não é? Porque nós devemos confiar e crer no poder de Deus acima de qualquer desafio, inclusive dos desafios que você está pronto a enfrentar. Não é assim que o senhor acredita também? Eu acredito que sim, porque quando a gente tem o conhecimento da Bíblia e Deus nos dá essa condição da gente se aprofundar mais nas Escrituras e ver quanto é maravilhoso o poder de Deus, é aquilo que Deus ordenar, a gente tem que fazer sim. A gente tem que usar o tempo que for preciso através de evangelizar alguma pessoa, pregar, explicar, porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu tenho conhecimento da Bíblia porque eu já li, eu leio, mas se não tem alguém para explicar como aconteceu com o eunuco da rainha de Sabá, ele era um homem, era culto, ele sabia das coisas, mas não tinha quem explicasse. Aí quando Filipe explicou a ele, ele foi um grande pregador das Escrituras, porque antes ele sabia ler, mas ele não tinha o conhecimento necessário, porque não tinha quem explicasse. É como uma classe de aluno sem o professor. O professor vai pregar aquela matéria, os alunos têm por obrigação de estar sempre entendendo e fazendo o possível para entender aquela matéria. Aí se torna futuros professores. Por quê? Porque ele teve a quem pedir auxílio, ao professor que teve aquela dedicação de explicar, ter aquele amor pelaquela sala de aula. Então é assim com todos nós. Se a gente não tiver o amor e não se dedicar, se torna um frustrado, um medroso, sem querer fazer as coisas que Deus ordena. É, isso mesmo. E aí você observa, né? Como quando o irmão Lorivaldo falou essa questão, eu me lembrei do apóstolo Pedro. Aqui, Jeremias está dizendo, não, Deus mandou, mas eu não quero ir. É a palavra dele que está vindo sobre mim, mas eu não me sinto capaz. Eu não passo de uma criança, eu não sei falar, não tem como eu ir. Então ele estava aqui pondo em xeque o poder de Deus na vida dele. Diferente do apóstolo Pedro. Pedro, na pesca maravilhosa, eles passaram a noite toda, a madrugada toda pescando, e quando eles recolheram as redes, não pescaram um peixe sequer. E aí Jesus Cristo chega diante deles, né, pede para pregar, sobe num barco e prega. Depois Jesus Cristo diz assim, olha, peguem a rede e lancem no mar novamente, lancem do lado direito. Pedro e os demais questionaram também, disseram, Senhor, a gente pescou a noite toda, né? A gente não encontrou nada, está todo mundo cansado aqui, a gente sabe que não vai ter nada e tudo. Mas observe, Pedro dá ali a justificativa, né, da incapacidade dele de dizer, Senhor, a gente já usou todas as nossas técnicas de pescadores habilidosos e não tivemos competência para pegar nenhum peixe, mas, e aí ele coloca o mais, como quem agora coloca em xeque a própria experiência, ele coloca em xeque o próprio conhecimento dele da área, e ele coloca ele enaltece
a ordem de Cristo, mas segundo a tua palavra eu vou lançar, não é? E aí, veja, Pedro sabia que era incompetente, mas tinha a palavra de Cristo ali que ele poderia testar ou confiar. E quando eles lançam a rede pega tanto peixe que corre o risco da rede romper ou de afundar o barco. Veja, mas essa questão de confiança, Senhor, eu não sou capaz, não é normal, você precisa reconhecer a sua incapacidade, e é justamente por você saber que é incapaz que Deus te escolheu. Aqueles que se acham demais, cheios de preparação, de competência, Deus não escolhe. Deus escolhe justamente aquele que se acha um inútil, um inválido, um fraco, um nada, que reconhece a sua insignificância. Aí Deus diz: é você que eu quero. Eu pego as coisas pequenas para confundir as grandes, eu pego as coisas loucas para confundir as sábias, não é? Eu pego os fracos para confundir os poderosos. É isso que Deus quer, porque é o poder dele que tem que ficar em evidência, e não a tua capacidade. Se você vai porque se acha capaz, então não vá, porque você vai estar fazendo justamente algo sozinho. Ou seja, você vai estar trabalhando para a arrogância, para o orgulho, para a vaidade. Mas quando você se sente incapaz e você diz eu vou, você está confiando só em uma coisa: no poder de Deus, não é? De te usar. Então veja só, do versículo 8 de Jeremias, aí Deus vai dizer para ele, Deus vai reforçar. Capítulo 1, versículo 8, Deus diz assim: não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E aí o Senhor diz: olha, não é por acaso que eu estou te enviando, é porque eu serei com você, eu livrarei você, a sua batalha na verdade é minha. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Para que? Veja o que Deus fez com Jeremias. Eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então essa era a missão de Jeremias, essa é a sua missão, essa é a missão de todos aqueles que entram ou são chamados ao reino de Deus. Eles são chamados a pôr a mão no arado. Pôr a mão no arado é você ser chamado para trabalhar, de maneira que você não deve nem olhar para trás, focar numa direção só. E aí, com certeza, com a mão no arado, sem olhar para trás, você não vai chorar, você não vai reclamar, porque você está com foco só em uma coisa, em seguir em frente. Irmão Lourivaldo, eu conheço uma pessoa que recentemente estava conversando com outra, e ela disse o seguinte: sempre perguntavam, e aí, tudo bom, tudo bom? E essa pessoa sempre: não, está tudo bem, graças a Deus, está tudo beleza, está tudo bom, está tudo bom. E aí questionaram: peraí, meu, tu está dizendo isso só para não ter diálogo ou não precisar o povo estar tendo pena de tu, não é? Porque é impossível uma pessoa sempre estar bem, é impossível uma pessoa estar sempre sorrindo, é impossível uma pessoa estar sempre contente. Tem momento que tu tá mal, não é? Ele disse: eu acredito que sim, mas como eu nunca paro para analisar se de fato eu estou bem ou se eu estou mal, se eu nunca paro para pensar se eu estou mal, ou para observar se tem algo que está me deixando triste ou chateado, como eu não paro para pensar nisso, então eu digo que eu sempre estou bom. Mas não é porque eu não tenho momentos ruins, certamente eu devo ter momentos ruins, mas eu não paro para pensar se realmente eu estou bem ou se eu estou mal.
Eu só quero uma coisa: seguir em frente, fazer o que precisa ser feito, até porque pessoas dependem de mim e tudo mais. Então veja, é questão de foco, é questão de olhar. Como é que você olha para a sua vida? Se você olha para a volta e começar a observar: eita, eu queria ter um carro melhor, eita, eu queria ter uma comida melhor, eu queria ter... Se você passa para olhar o que te falta, é lógico, você vai encontrar coisas e isso vai fazer você ficar triste. Mas se você não para observar essas coisas e você segue em frente e desfruta do que tem, procura conquistar outras coisas, mas sem ficar se murmurando, sentindo pena de si mesmo porque falta uma coisa ou outra, você não vai ter motivos para ficar triste. Veja bem, e aí Jeremias diz, olha que te constituo. E aí Deus constituiu ele para tudo isso. Mas Deus foi o que o capacitou. Mas será que na missão de Jeremias, depois de conhecer todo esse processo de Deus, tudo isso que Deus o instruiu, mostrou para ele, fez com ele, será que Jeremias ainda encontrou motivo para chorar, irmãos? Como é que Jeremias é conhecido? O profeta, alguém lembra aqui? Chorão, né? Como é, irmão? O profeta é chorão. Inclusive tem o livro de Lamentações de Jeremias, ou Choro de Jeremias. Ele se lamentava, ele chorava, é lógico, você encontra os motivos e são pesados os motivos. Só que Deus não queria ele com o chororô. Veja só, no capítulo 12 de Jeremias. Olha aí, irmão, a água servida, tá vendo? Deixa eu botar a câmera pro lado de lá, que esse povo tá rindo de quê? Olha só, porque eu disse ao irmão Lourivaldo, não, nem precisa trazer água. Ele disse, não, mas eu vou trazer mesmo assim para prevenir. Veja só, Jeremias capítulo 12, versículo 4. Jeremias está questionando o Senhor mais uma vez aqui, é lógico, com reverência, com temor, não é? Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo, por causa da maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Então veja, Jeremias aqui está muito triste, porque tem muitas coisas acontecendo, muitas coisas difíceis e ruins acontecendo. Está desanimando Jeremias, está abatendo Jeremias. Irmãos, quando a Bíblia diz assim, olha, é importante que aqueles que choram vivam como se não chorassem, é porque está dizendo o seguinte, olha, se você viver com chororô, se você viver com reclamação, seu ministério sucumbe. Você desanima, você recua, você fracassa. Pare de chororô, entenda, você foi chamado para a luta. E aí, Jeremias reclamava muito, não era, irmãos? O senhor acha que hoje em dia os cristãos, eles têm muito dessa prática de reclamar, de encontrar defeito, de falar mal das coisas e de viver sempre encontrando motivos para desanimar? Sim, tem muito, irmão. Porque se a gente for ver também, eu estou lembrando de um texto de Jeremias, no capítulo 7, verso 16, que Jeremias tinha esse constante chororô de querer orar pelo povo, que não agradava a Deus, que a gente vai ver que no 7:16 diz assim, que Deus diz, não ore por esse povo, nem levante clamor, nem me importune, porque eu não te ouvirei. Era um povo que Jeremias tinha que deixar, como Deus deixou por conta da idolatria. Era aquele pessoal que os filhos iam ao bosque, cortavam madeiro, os vossos pais faziam a fogueira, as mães faziam libação e faziam bolo em homenagem a outros deuses. Isso não agradava a Deus. Então Jeremias
ele tinha esse deslizezinho de sempre querer agradar aquele tipo de gente que sempre estava se distanciando de Deus, orando constantemente, a que Deus não se agradou disso. Se ordenou que ele levasse a mensagem e fizesse de acordo com como Deus ordenou, não é para a gente voltar atrás, querer fazer ao nosso modo, ao modo do homem. Tem que ser como Deus nos ordena, e toda glória, toda honra seja para Deus. Amém. Agora eu quero a participação dos irmãos aí, né, que estão ouvindo. Pesta, pega aí o microfone, liga ele e me diz uma coisa. Me diz, tu conhece até onde tu pode suportar de sofrimento? Tu conhece o teu limite? Até onde o sofrimento pode vir de maneira que você se abata e fracasse? Ou você se conhece? Digamos, não, eu sei o meu limite. Eu só aguento sofrer até certo ponto. Você conhece? Acho que sim. Mais perto, por favor. Acho que sim. Acha que conhece. Passa para a Jamile, por favor. Tu conhece, Jamile, o limite? Não. Mais perto. Não. Israel, tu conhece o limite? Não. Tu conhece, Altamir, o teu limite? O homem sempre é limitado, não é isso? O meu limite é pouco, porque eu me apego no Senhor Deus, na fé que tem em Cristo. Agora eu sei que as provas vêm e nós temos que suportar segundo a vontade de Deus, porque a minha mesmo é muito fraca. Certo. Então, você conhece ou não? Conheço sim, mas a nossa esperança é só em Deus, né? Certo. Veja só. O senhor conhece o seu limite, irmão, de sofrimento? Não, porque a gente não sabe as nossas limitações. A gente vê algo que a gente acha que pode suportar, às vezes aquilo aborrece a pessoa um pouco. A gente não sabe o nosso limite, porque não está completo ainda. Uhum. Veja, Jeremias, ele sofria por ignorância. Ele sofria por não conhecer o limite dele. Nós precisamos conhecer o nosso limite. Só que não é o limite humano em si. O limite humano em si é, como o Tom me disse, é insignificante, é praticamente zero, como o irmão Lorivaldo colocou. Mas o limite dado por Deus, o que Deus colocou de força em você, o que a graça dele capacitou você para suportar a aflição, ninguém conhece. E a gente sofre porque a gente estabelece esse conhecimento. Porque a gente diz assim, não, eu aguento até aqui, se vier algo mais eu não suporto. Não, quem disse? Quem disse? Quem falou para você que Deus deu fraqueza a você para não suportar a capacidade do sofrimento? O que é que diz o apóstolo Paulo aos Filipenses? Vamos abrir aí Filipenses, capítulo 1:29. Veja, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Você recebeu graça para sofrer por Cristo. Então, você não conhece a força que você tem para suportar com contentamento o sofrimento. Por você não conhecer, por você não entender o poder de Deus na sua vida, você lastima, você reclama, você desanima, você se abate e você desiste muitas vezes de algumas coisas, porque você acha que é covardia demais, é sofrimento demais, é injustiça demais. Não é demais. Por você não se conhecer,
Em Cristo, eu não digo nem se conhecer a si apenas, mas por você não se conhecer em Cristo, ou por você não se conhecer com Cristo em você, você é fraco, você não avança, você não enfrenta, você não aguenta, não suporta, só por uma razão. Não é porque o sofrimento é além das tuas forças, é porque você não conhece a força que a graça de Deus te deu. Era o que estava acontecendo aqui com Jeremias. Jeremias estava chorando de inocente, porque não conhecia a capacidade que ele tinha de enfrentar problemas. Até quando estará de luto a terra e secará a erva do campo? Aí Deus falou uma coisa para ele. E aí, Jeremias, tu quer saber até quando? Veja só, a falta de conhecimento de Jeremias era que fazia ele sofrer. Tinha muitas coisas ainda que ele ia passar e ele nem imaginava. Do versículo 5 ao 6, nós lemos o 4, vamos ler a resposta de Deus. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Veja a comparação de Deus. Jeremias, esse sofrimento que você está dizendo que não suporta, na verdade, é o mínimo comparado ao que ainda está por vir. É como se você, nesse sofrimento, estivesse apostando corrida com homens a pé. É mais fácil, irmão? É mais fácil, porque o homem ele cansa e o cavalo ele vai mais adiante, né, irmão? Aí Deus coloca o cavalo em questão. Diz, olha, Jeremias, vai chegar uma hora que eu vou chamar você para competir com cavalos. Para, homem. Presta atenção. Você vai chegar uma hora que vai ter que competir com cavalos. Ou seja, você está chorando por coisa mínima. Entenda, eu dei uma força suficiente a você ao ponto de você superar os homens e agora competir com coisas mais poderosas que os homens, com cavalos. Aí depois Deus faz outra comparação. Ele diz: se na terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Ou seja, o que fará quando você estiver na floresta onde tem animais ferozes, bestas feras e tantas coisas perigosas, assaltantes? Deus compara aquele sofrimento de Jeremias a uma terra de paz. Só que Deus está dizendo, Jeremias, eu vou chamar você para a floresta do Jordão, para um lugar de terrível perigo. Justamente. Não é, irmão? O que é que o senhor acha? Eu acho que sim, né, irmão? A gente sempre tem que estar assim, sabe? A gente tem que entender que as coisas virão mais difíceis. Alguém vem a nós com coisa mais complicada e a gente tem que estar preparado para esses momentos que sejam mais assim difíceis para o homem. Ele tem que estar preparado, porque se ele não tiver, ele vai ser um derrotado, né? É verdade. E aí você observa, Deus agora vai esclarecer a Jeremias. Jeremias pensava que ele tinha um sofrimento determinado ali. Eu conheço o meu sofrimento. Deus diz, não, conhece não. Veja, você está reclamando de que o povo está sendo infiel, está sendo mau e perverso. Deixa eu dizer uma coisa que você não sabe. Eu vou dizer que você tem problemas maiores que esse já acontecendo. Aí Deus diz, por quê? Até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo, maliciosamente contigo, falsamente contigo. Eles, os da tua própria casa, Jeremias, eles mesmos te perseguem com os fortes gritos. Ou seja, eles que vão ao rei, contam sobre ti, eles que vão contra aqueles que são poderosos e falam de ti. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Meus irmãos, Deus chama Jeremias para a realidade.
veja a forma, a psicologia de Deus qual é. Não é massagear o ego de ninguém. Pelo contrário, é dizer, olha, está ruim, se prepare porque pode estar pior. Pare de chorar porque a coisa vai piorar. Se você está chorando agora, imagine quando piorar. Então se levante, seja homem, seja forte, seja uma mulher de fibra, seja um homem de fibra. Não sucumba diante desses problemas, porque isso não é nada comparado ao que pode vir. Concorda, irmão, que a coisa pode piorar? Pode sim, principalmente, irmão. Um exemplo, para uma liderança de uma igreja, um pastor, ele não pensa que vai ser um mar de rosa, que ele só vai enfrentar coisas boas. Não, sempre vem coisas difíceis dele resolver, e ele tem que estar pronto para ouvir, executar e dar uma solução àquele problema, porque se ele não estiver preparado, irmã, vai ser um desastre, tanto para aquele que está com problema, quanto para o líder, porque o líder tem que estar sempre firme e forte, porque se não for assim, não vai a lugar nenhum. Isso que o irmão colocou também é interessante, porque, veja, os problemas existem, e você vai se deparar com muitos problemas. E o que eu pergunto para você é o seguinte: olha, por que existem problemas na tua vida? Os problemas são as bênçãos de Deus. Os sofrimentos são as bênçãos de Deus. Deus, Ele quer os seus filhos mais fortes, mais sábios, mais inteligentes, mais estratégicos, mais perseverantes. Veja bem, como é que isso pode ser possível? Como é que Deus vai fazer vocês mais perseverantes, fortes, inteligentes, sábios, enviando problemas, acochando o parafuso, feito Altamir fez ali, certo? Deus vai enviar os problemas. Deus não enviou os problemas para você chorar, nem para você desanimar, nem para você desistir. Ao contrário, foi para você dizer, opa, vou buscar uma solução, vou bolar um plano, vou elaborar uma estratégia, vou trabalhar nesse aspecto, vou trabalhar naquele outro, para você estar em movimentos. Aí você sucumbe. Não foi para isso que o problema foi inventado, não é, irmão? Não, de jeito nenhum. Aí veja bem, Joel capítulo 3, versículo 10. A ordem de Deus para você é essa. Joel capítulo 3, versículo 10. Deus diz assim: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Ou seja, o que Deus está dizendo, chega, vocês estão trabalhando só para se alimentar. O que vocês precisam fazer agora é construírem dessas ferramentas armas de guerra. Ah, não, mas eu nem sei lutar. Ah, eu sou criança, eu não passo de uma criança. Ah, eu sou fraco. Aí Deus diz: diga o fraco, sou forte. Não, mas eu sou fraco. Tudo bem, eu sei que você é fraco. Agora diga o seguinte: sou forte. Pegue essas coisas, faça delas armas e enfrente o problema. Diga que é forte. É uma mentira? Não, porque a graça de Deus está em você. Se você conhecer a graça de Deus em você, você vai dizer: eu sou fraco, mas eu sou forte. Por quê? Porque a graça de Deus está comigo. É o que Paulo disse. Quando falando lá aos Coríntios, ele disse: olha, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que a graça de Deus podia fazer ele avançar em muito. E o que Deus está dizendo hoje para todos nós é: olha, tudo bem, eu sei que vocês sabem o quão são fracos, mas entenda, eu posso fazer vocês fortes. Então diga o fraco: sou forte. Arrume armas de guerra e siga na batalha. Quando é que você pode dizer que está pronto? Quando é que você pode identificar que chegou numa situação
que conhece a si mesmo, conhece as coisas, sabe identificar o problema e encontrou o sentido. Quando é que você pode dizer que está preparado e agora eu tenho consciência? Vocês sabem? Tem como a gente identificar esse momento, irmão Lorivaldo? Sim, quando a gente tem o conhecimento de Cristo e o amor prevalece em tudo. Então a gente está pronto, porque se a gente não tiver esse amor e essa dedicação por Cristo, reconhecendo que Ele é o nosso mediador, o nosso Salvador, a gente está pronto, sim. Amém. Porque quando não conhece a Cristo, ele sempre é um fracassado. E esse conhecimento, irmãos, esse amor que o irmão Lorivaldo está falando, é uma coisa prática, é uma coisa vivida, não é uma coisa teórica, não. É algo experimentado. Você conhece, experimenta, põe em prática e diz: nossa, não é que é assim mesmo? Quando você tiver condição de dizer assim: olha, irmãos, hoje eu sinto prazer nas minhas fraquezas, em ser pequeno, em não ser nada. Eu sinto prazer nisso. Quando você chegar aqui e disser: olha, eu sinto prazer nas injúrias. Quando eu fico sabendo que pessoas estão injuriando, não é, falando mal de mim, mentindo, me caluniando, eu me regozijo no Senhor. Eu sinto prazer. Quando você puder dizer assim: eu sinto prazer quando falta alimento na minha casa, quando eu estou liso, quando eu não tenho dinheiro para comprar nenhum pacotinho de pipoca. Eu sinto tanto prazer nisso. Quando você tiver condição de chegar aqui e dizer: irmãos, eu sinto prazer quando me perseguem, quando planejam me matar, quando estão tramando contra mim, quando estão me perseguindo sem motivos, eu sinto prazer nisso. Quando você chegar aqui e disser assim: olha, irmãos, eu sinto prazer nas angústias, tudo que vem de sofrimento sobre mim me dá um prazer imenso. Não porque eu gosto de sofrer, não por isso não, por amor de Cristo, como o irmão Lorivaldo colocou aqui. Quando eu sofro essas coisas, pensando no amor de Cristo, fazendo porque eu amo a Cristo, suportando porque eu amo a Cristo, porque eu sei que esse é o sentido da minha vida, passar todas as situações feliz em Cristo, por amar a Ele, por ter o amor dEle em mim, então eu sou feliz em todos esses sofrimentos. Aí sim, você pode dizer: agora eu entendi, agora eu cheguei, certo? Mas enquanto estiver achando ruim uma coisinha ou outra e tal, emburrado, com raiva, triste, desanimando, não quero ir para a igreja porque hoje eu não estou bem e tal, você não chegou. Tem muita gente aí também. Hã? Ah, também é. Ah, não, porque não tem muitos irmãos na igreja, dá um desânimo. Ah, não, porque um irmão falou mal de mim. Enquanto tiver isso, você não entendeu o que é ser um cristão, você não sabe o sentido de seguir a Cristo, de amar a Cristo. Eu ia falar, era também. Fala aí, não. Porque nessa parte torna-se engraçado, né? Se nós for olhar a história dos pais da igreja, não tinha nenhum de nós aqui hoje, né? É verdade. Porque você vê a história de quando sai de Paulo, chega em Policarpo, os soldados romanos vão buscar ele em casa, ele diz: espera aí um pouquinho que eu vou, vocês se alimentam aqui, que eu vou falar com meu pai, que eu não falei com ele ainda, quando eu sair eu estou disposto a vocês. E volta e se entrega, os soldados se alimentam e leva ele. Quando chega lá no tribunal, os caras dizem: nega Cristo. Ele diz: mas meu senhor, eu estou com 95 anos, né? 93. Nunca, 60 e tantos anos que ele servia a Cristo, nunca esse senhor me negou nada, por que eu vou negar ele agora? É verdade, é. Então é essa consciência, meus irmãos, essa consciência de você fazer tudo por amor a Ele, porque quando você é fraco, então aí você chegou à força, aí você é forte. Mas enquanto você não entende que tudo isso é um projeto, é um trabalho, é um plano, é um decreto de Deus para o teu crescimento, você sofre e tem desejo de desanimar, não é, irmão? Verdade, irmão.
se a gente não tiver assim, se a gente não tiver ligado a Cristo e ter esse amor por tudo, a gente não vai prosperar, porque não tem fraqueza, não tem tristeza, tudo é motivo de alegria e agradecer a Deus, até perdendo algo, porque tudo foi decretado por Ele, a gente não tem nada, tudo é passageiro, e a gente tem que reconhecer que toda honra e toda glória é dada a Deus, através de Jesus. Amém. Irmãos, o estudo está encerrado. Tem alguma pergunta, algum questionamento? Então, até a próxima quinta, se Deus assim quiser, e também até o culto, não é, de domingo, com a graça de Deus.